lágrima rolar pela primeira vez, quando o medo dominar seu interior e a incerteza colocar em jogo em quem você crê. Você pode até pensar que não existe ninguém preocupado com você, que queira seu bem, se sente sozinho no escuro. Se a doença for cruel e queira te derrubar, se a ciência não puder o remédio encontrar, a promessa é fiel e ela não falhará, pois se ele prometeu, não duvide, tão somente creia, somente creia no milagre, ele te liberta. Creia, tudo vai passar, mas se não suportar, ainda que morra um dia, viverá. Nele a saída, creia, confia no Senhor e creia. Ele nunca prometeu ser tão fácil assim. Tudo o que você vê são sinais do fim. Escrito que iria acontecer, mas também nos garantiu: com vocês estarei. Se profunda for a dor, alívio darei. Eu sou a cura que procura. Eu entendo quando diz que não vai suportar, mas prometo estar aqui pra te abraçar. Quando isso terminar, eu virei pra te buscar e o final será feliz. Para sempre estaremos juntos. Creia em quem um dia salvou, creia em quem a vida entregou. Creia no milagre, ele te liberta. Creia, tudo vai passar, mas se não suportar, ainda que morra um dia, viverá. Nele a saída, creia, confia no Senhor e creia. Nele a saída, creia, confia no Senhor e creia.
Maravilha. Deus seja louvado. Só anotar uma informação aqui que ela me passou. Vocês lembram dessa irmã que ontem falou assim, tem meus 2 filhos? Quem estava aqui lembra, né? Ela estava agora me apresentando os 2 filhos. Queridos irmãos e amigos internautas, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Esse livro é um livro extraordinário. Eu gostaria que nós abríssemos em Lucas, no capítulo de número 7. Lucas 7, do verso 11 até o verso 17. Repetindo, Lucas capítulo 7, do verso 11 até o verso 17. Depois que todos acharem, vamos à leitura. Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Essa é uma das histórias mais impressionantes que nós encontramos na palavra de Deus. É uma história relativamente conhecida, porém é pouco explorada, porque às vezes a gente acaba lendo e ficando só na história básica. Mas tem muita coisa nessa história que tem a ver com a nossa vida aqui nessa manhã. Tem a ver com a vida de cada ser humano nos dias de hoje. Você vai ver. Aqui diz que havia uma cidadezinha pequena chamada Naim. Alguns dizem que nem era uma cidade, era um povoado. Sabe aquele povoadozinho, assim, uma vilazinha, um lugar mais simples. Eu estive nesse lugar. Quando já fui a Israel mais de uma vez, e eu estive nessa região de Naim. Não existe mais essa cidade, mas existe um lugar lá e alguns escombros, alguma coisa que ficou com o tempo, do tempo. E essa cidade pequena, com poucas pessoas, tinha uma família também pequena. E essa família era muito pequena para os padrões daquele tempo. Naquele tempo as mulheres tinham muitos filhos, os casais tinham muitos filhos. Até hoje, se você vai para o Oriente, as mulheres israelitas e as mulheres árabes, elas normalmente com seus maridos têm muitos filhos. Mas essa família era pequena. Havia apenas o marido, a esposa e só um filho, o que é uma coisa muito diferente, especialmente naquele tempo. E essa família era uma família boa, abençoada, feliz, tinha os planos, os sonhos, tinha uma vida organizada, uma vida abençoada. Mas um dia aconteceu uma coisa ruim naquela família. Eu diria uma tragédia. Você sabe como é, às vezes nós estamos bem com a nossa família, de repente vem uma notícia ruim, de repente vem uma tragédia, uma morte, ou vem uma notícia de uma doença, ou alguma outra coisa que acontece, e lá se vai a nossa tranquilidade, lá se vai a nossa paz. Essa família sofreu uma tragédia. A tragédia foi o seguinte, o marido, o pai, ficou doente, foi aos médicos, fez os tratamentos, fez os exames, mas não teve jeito, ele morreu. Ele faleceu. E o falecimento desse homem, desse marido, desse pai, obviamente causou uma instabilidade muito grande na família. Porque ele era o chefe da casa financeiramente, e a cultura daquele tempo era uma cultura muito mais machista do que a gente pode imaginar. Nos dias de hoje, as mulheres lutam para serem mais ainda reconhecidas
com todos os direitos que a Bíblia oferece, que Jesus oferece, mas é importante destacar que no Ocidente, onde nós moramos, na nossa região, as mulheres são mais livres. As mulheres têm trabalho, estudam, viajam, negociam, casam, têm filhos, têm seus projetos. As mulheres são livres. Você vai para o Oriente, já não é assim. Você vai lá para o mundo árabe, para o mundo do Oriente, você vai ver como a mulher sofre lá. Vocês sabem disso. Então, as mulheres onde tem Jesus, onde Jesus é reconhecido, elas são mais livres. E as mulheres onde não tem Jesus, onde a religião não tem Jesus, normalmente é um pouco mais, tem mais dificuldades. E essa mulher aqui, com seu filho, passou a ter grandes dificuldades com a morte do marido. Porque naquele tempo, para a mulher ser reconhecida, ela tinha que ter um marido. Sem um marido, ela não tinha reconhecimento quase nenhum. E agora, com a morte dele, do marido, aquela viúva, ela enfrentou uma série de obstáculos. Ela tinha dificuldades para trabalhar, para conseguir o seu sustento, para manter a sua casa, por ser uma mulher e ainda viúva. Havia preconceito, havia julgamentos, havia aquele olhar condenatório. Você sabe que até hoje no Brasil, quando uma mulher está sozinha, ainda ela sofre, sabia disso? É viúva, é divorciada, sabe assim? É mãe solteira, ainda tem, não tem esse negócio? É muito forte ainda, no Brasil, hein? Você imagina naquele tempo, naquela cultura, o negócio lá era muito mais pesado. Então você imagina o sofrimento dessa mulher aqui. Perdeu o marido e também perdeu a sua estrutura para continuar a sua vida. E ela sofreu bastante com isso. Infelizmente, o pecado causou muitas feridas na humanidade, tanto no homem quanto na mulher, quanto nos filhos, na família como um todo. Sabe que Jesus, quando ele esteve na terra, ele quebrou isso, e ele passou uma mensagem de que não era assim, porque para Deus todos somos iguais. Deus, quando criou o ser humano, criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Deus não gosta mais de um do que do outro, sabe? Deus não ama mais um do que o outro. Deus não valoriza mais um do que o outro. Isso é coisa do ser humano, do pecado. Infelizmente, assim acontece. Mas nos tempos de Jesus, Jesus tentou quebrar tudo isso. Você vai ver na Bíblia Jesus conversando com mulheres. Pode observar. Jesus sozinho com uma mulher. E algumas dessas mulheres eram mulheres que tinham uma má fama, eram prostitutas algumas delas. E Jesus foi visto, ele sozinho, conversando com determinadas mulheres. Ou seja, Jesus corria um risco. Hoje, nos dias de hoje, no século 21, se alguém ver um pastor sozinho conversando com uma mulher, já vai surgir falatório. E se for uma prostituta, aí complicou mais ainda. Você imagina nos dias de Jesus, com todo aquele peso de preconceito, de desvalorização da mulher, e Jesus visto sozinho, conversando com a mulher samaritana, que teve 6 maridos. Imagina Jesus atendendo a mulher, a Maria Madalena. Então você vê que Jesus, ele ao fazer isso, ele estava dizendo assim: eu sou o criador do ser humano. Eu amo as pessoas, eu amo meus filhos, e não importa por onde a pessoa andou, eu estou aqui para resgatá-la, para abençoá-la, para orientá-la, para dirigi-la, tanto o homem quanto a mulher. Amém, irmãos? Jesus foi e é e sempre será extraordinário. E nesse caso aqui, essa mulher, você tem uma ideia, a Bíblia nem fala o nome dela, fala assim, a viúva de Naim. Olha, que coisa, né? Ninguém sabe o nome dessa mulher, não. Então, por aí você já tem ideia de como o negócio era. A fama dela, a viúva de Naim, olha. Bom, perdeu o marido e sofreu muito. Depois de um tempo, essa mulher ainda tinha forças e tinha ainda motivação, sabe por quê? Porque ela tinha um filho. E esse filho era homem. E isso dava para ela, pelo menos, um pouco mais de oportunidades. Através do filho, ela poderia conseguir outras coisas para sobreviver. Então, ela se apegou ao filho. Era a sua
era a sua força, era o seu porto seguro, era a sua estrutura, era o filho. Mas depois de um tempo, o filho também ficou doente e veio a falecer. Que coisa, né? Tem coisa estranha, né, que acontece na vida da gente, não tem? E tem coisas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, por que numa família nasce uma criança com um defeito físico e na outra não? Por que numa família nasce alguém com um problema psicológico ou mental e na outra não? Por que numa família acontece as pessoas nem servem a Deus nada, nem lê Bíblia, nada, e parece que está tudo assim, humanamente falando, bem, e na outra que lê a Bíblia, que ora, que não sei o quê, tem desafios tão grandes. Quer ver? Durante a pandemia, que ainda estamos na pandemia, quantas vezes nós oramos por pessoas que estavam doentes, entubadas, na UTI, em coma? A gente orou por um, por dois, por três, por tantos, e um foi curado, voltou para casa, o outro não. Mas nós não oramos pelos dois? Por que um veio e o outro não veio? Não tem coisas assim? Você ora e você vê a mão de Deus atuando em uma pessoa e na outra morre. Durante o auge da pandemia, uma garota me telefonou e disse assim: Pastor Luiz, Deus existe? Eu falei, claro. Deus pode ressuscitar uma pessoa? Sim. Ela falou, então ora aí para ressuscitar meu pai que acabou de morrer. Gente, eu entendo a menina. Veja a angústia, o desespero dela. E às vezes a gente não entende as coisas, e por não entender a gente interpreta erradamente, e a gente se revolta contra Deus, contra a igreja, contra um monte de coisa, porque não está claro para nós, na nossa cabeça, não, a coisa não está clara. Quando caiu aquele avião da Chapecoense, aquele time de futebol de Chapecó, não faz muito tempo, então acho que a maioria aqui lembra, houve uma discussão na internet. Quem derrubou o avião? Foi o diabo? Ou foi Deus? Ou foi um erro do piloto? O que foi? Foi um problema mecânico ou acabou o combustível? E então ficou uma discussão. Alguém falou assim, não, aquele povo estava tudo em pecado, aí Deus derrubou o avião. Tinha gente falando isso na internet. E outros diziam assim, não, Deus não fez isso não, quem fez foi o diabo. Aí outro diz assim, mas se o diabo derrubou o avião, por que Deus deixou? Olha como o negócio é bem complexo. Então essa manhã nós vamos, analisando essa história, vamos entender muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A gente vive num mundo de pecados, tá certo? Eu sou pecador e você é pecador. Não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos nós temos a natureza pecaminosa. E atenção, todos nós estamos sujeitos a tudo. Não existe uma lista que Deus fala assim, esse aqui vai sofrer, esse vai sofrer menos, aquele vai ter uma tragédia, esse não vai ter. Não tem uma lista, uma predestinação. Porque alguns pensam na predestinação e dizem assim, não, eu estou passando por isso porque estava predestinado para eu passar. Não, não é assim não. É que o pecado está na vida de todo mundo. Todo mundo está sujeito a tudo. Um tem um problema com o filho, outro tem um problema com o marido, outro tem um problema com a esposa, outro tem um problema com ela mesma. Todo mundo tem problema. Não existe um que não tenha. E às vezes a gente tem que entender o seguinte, nesse mundo de pecados, Deus não prometeu que se você aceitasse Jesus, você nunca mais teria problema nessa terra. Ao contrário, Jesus disse assim, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus foi claro, disse, no mundo vocês vão ter aflições por causa do pecado, mas eu estarei com vocês. Entenda que Deus, Ele nem sempre vai livrar você de passar por uma situação ruim, mas ao você passar pela situação ruim, Ele vai estar com você para te dar força para você passar por aquela situação ruim. Você lembra dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram fiéis a Deus em Babilônia e ainda sendo fiéis foram jogados na fornalha? Veja, em tese poderíamos pensar assim, se eles foram realmente fiéis, por que Deus não impediu que eles fossem jogados no fogo? Deus não impediu, Deus deixou que eles fossem jogados no fogo, e eles foram jogados no fogo, e o fogo foi aquecido 7 vezes mais.
Ora, eu já fui jogado no fogo da aflição, da provação, e muitos aqui já foram também. E Deus deixa que a gente passe pelo fogo da aflição. Mas lembre-se que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, os 3 foram jogados, quando o rei olhou, o rei viu quantos? Viu 4. Quem era o 4º homem que estava lá? Era Jesus, era Deus. Então entenda, nas aflições que a gente passa, nas perdas que você passa, nas lutas que você passa, Deus está com você. Você pode não ver, você pode na hora não sentir, não entender, mas isso não significa que Deus não esteja com você. Se Deus não estivesse com você, você nem estaria aqui. Então Deus está conosco. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma outra coisa. Então por que a gente ora, um morre, o outro não morre? Olha só, aquele que morreu, pode ser, e eu não posso bater o martelo, mas pode ser que aquela pessoa estava pronta para a salvação, e Deus falou assim, vai descansar agora, porque eu quero ressuscitá-lo na volta de Jesus. Se aquela pessoa saísse do hospital, talvez ela abandonaria a fé, talvez não ficaria firme na fé, e talvez perderia a salvação. Então ali naquele momento, no quarto de hospital, teve a chance de se arrepender, teve a chance de confessar os pecados, teve o tempo para com Deus, e a pessoa se preparou ali, ficou uma semana na UTI, ficou uma semana hospitalizada, e aí Deus deu a ela a chance de ser salva, e ela morreu salva em Cristo Jesus. Isso pode ter acontecido, amém, irmãos? E por que o outro não morreu? Porque o outro não estava pronto. Deus falou assim, volta para casa, vai estudar a Bíblia, vai para a minha igreja, vai se batizar primeiro. Então Deus conhece o futuro, entendeu, irmãos? Deus conhece o futuro. Às vezes alguém fala assim, mas meu filho morreu tão cedo, tinha 10 anos, faleceu, tinha 15, faleceu. Às vezes a gente não entende e fica chateado, mas se o seu filho tivesse vivo, ele estaria servindo a Deus? Ou estaria usando drogas? Ou estaria no mundo de pecados? Ou seria um problema para ele mesmo? Ou ele perderia a salvação? Então, em calma, quando você vê uma situação acontecendo, confia no Senhor e saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Pensa nisso. Alguns anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil na minha família, um assunto pessoal, particular, uma situação muito dura que eu passei, e vivi noites intermináveis. E eu sou um pastor, sou um pregador, e às vezes você olha para as pessoas, você não sabe o que elas estão passando, mas elas podem estar passando por uma guerra, por uma situação como essa mulher aqui. Eu passei por uma situação muito difícil, e eu me lembro de uma das noites. Eu moro em Brasília, e lá onde eu moro, atrás da minha casa tem umas árvores, e já faz mais de 10 anos que eu oro embaixo de uma árvore lá. Eu escolhi uma árvore para ser a minha sarça, então eu gosto de orar lá. E quando eu passei por essa prova, por essa crise familiar, pessoal, eu intensifiquei minhas orações lá, e eu gostava e ainda gosto de ir lá de madrugada orar. Todo mundo dorme e eu vou lá, aí fico lá 1 hora, 2 horas orando. E Brasília, para quem conhece, tem período do ano que não chove, mas não chove mesmo, pode ter certeza que não chove. E as noites muitas vezes são de calor, e o céu de Brasília é um céu bonito. À noite as estrelas, a lua, durante o dia o céu bonito, é muito bonito Brasília. E aquela madrugada era 2 da manhã, eu não conseguia dormir. E olha que eu sou bom para dormir, durmo bem, mas diante daquela crise não estava conseguindo. Daí fui para lá orar. Fiquei orando lá, orando. E numa certa altura daquela oração, eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor está aqui, não está? Eu sei que o Senhor está. Mas hoje está difícil, muito difícil. Eu queria pedir para o Senhor uma coisa, mas eu não sei se eu devo pedir, mas vou pedir. Se o Senhor não quiser me dar, não me dê, está tudo bem. Eu não vou perder minha fé por isso. Eu vou continuar firme na fé, mas eu vou te pedir uma coisa, se o Senhor me der, aí vai ser melhor. Eu estava precisando de um mimo. Você sabe o que é mimo? É um carinho, um cafuné.
né? Estava precisando de Deus. Aí estava lá embaixo pedindo para Deus essa bênção. Aí eu falei assim: Senhor, olha o céu, está lindo, né? Olha as estrelas, olha a lua, olha essa árvore. Senhor, não tem um vento aqui, a árvore está parada, não tem vento nenhum. O Senhor poderia vir aqui e balançar essa árvore? Venha e balança a árvore, só isso. Aí eu vou ter mais segurança de que o Senhor está aqui. Mas se o Senhor também não quiser balançar a árvore, está tudo certo. Eu vou continuar firme na fé. Aí eu fiz essa oração. Gente, quando eu terminei de orar, eu não sei de onde veio o vento. Ou melhor, eu sei de onde veio o vento. Para ser bem sincero, eu sei. Olha, aquela árvore começou a balançar. Sabe quando parece que vai chover? Que vem aquele vento forte assim? E balançava aquela árvore. E era só aquela árvore. Não havia, tinha outras árvores, nenhuma, só aquela. E eu embaixo chorando. Falei: Senhor, tá bom. Muito obrigado. Aí fiquei ali, chorei bastante. Orei de novo, orei mais uma vez. Aí, sabe quando a paz toma conta do teu coração assim? Eu senti a paz do Senhor. Voltei depois para dentro de casa, dormi igual uma pedra. Aquela madrugada, Deus acalmou meu coração, respondeu minha oração e me deu a vitória. E se Deus não balanceasse a árvore, eu deveria continuar firme na fé do mesmo jeito. Esse é o ponto. Então, irmãos, entenda, nós nunca deveríamos duvidar de Deus, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo que não esteja claro para você. Uma coisa tem que ficar claro para você: Deus está do seu lado. Jesus não te abandonou, jamais vai te abandonar. A mulher, a viúva de Naim, perdeu o marido, agora o filho ficou doente, foi buscar ajuda por aí nos médicos, nada, e o filho morreu. Olha a situação da mulher: perdeu o marido e agora perdeu o seu único filho. Se estava difícil sem marido, imagina agora sem o filho. O chão dela se abriu, as suas esperanças se foram, as suas expectativas e perspectivas foram totalmente atingidas por essas perdas, por essa ferida maligna. E aquela mulher não fazia outra coisa a não ser chorar. Você sabe que existem situações em que a pessoa não tem forças, às vezes, nem para orar, ela só chora. E como diz Dilson e Débora, os cantores do Novo Tempo, às vezes chorar também é orar. Porque o salmista diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre e que Ele escreve o seu gemido, as suas lágrimas, as suas angústias no livro de Deus lá no céu. Não há uma lágrima que Deus não perceba, não há um gemido de dor que Deus não perceba, não há uma situação que você passe que Deus não esteja do seu lado. Ele está do seu lado o tempo todo. O que você tem que tomar cuidado é para você não se distanciar dele. Aí você fala: pastor, como é que Deus está do meu lado e eu me distancio dele? É simples. Deus está do seu lado e do meu lado o tempo todo, mas nós podemos espiritualmente estar afastados dele, mesmo estando perto geograficamente, porque geograficamente Deus está o tempo todo conosco, mas nós podemos estar distantes dele espiritualmente. Isso você não pode fazer, jamais. A mulher, a viúva de Naim, perdeu o marido, perdeu o seu filho, só chorava. E ela não pensava só no filho, nem só no marido, pensava também no seu futuro. Como é que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver? E essa angústia lhe trouxe depressão, essa angústia lhe trouxe pânico, medo, o que é uma coisa compreensível. Quando você passa por perdas como estas, é compreensível essa situação depressiva que a pessoa passa. E chegou o dia em que essa mulher deveria sepultar o seu filho. E havia um cerimonial para sepultar o filho. Ela colocou o filho em cima de o caixão daquele tempo era um tablado assim. E aí enfaixava o filho, amarrava ali tudo, e o corpo, enfaixado mesmo, era carregado numas tábuas assim, igual carrega o caixão hoje, mas tipo de umas tábuas.
E a cidade parou, todo mundo parou, a multidão veio para acompanhar o cerimonial e o corpo. E lá vai levando para o cemitério. E aquela mãe, viúva, mãe agora chorando. Agora escuta o que aconteceu. E o que aconteceu não foi obra do acaso, e não é uma parábola, e não é uma historinha. O que aconteceu foi um fato. Jesus saiu de Jerusalém, caminhou 17 quilômetros para chegar a Naim. Jesus e os seus discípulos. Ali, pastor José Marcos, eu diria foi a caravana da esperança. Sem carro, né? Sem carro, porque eles foram a pé. Mas a expressão pode ser usada. A caravana da esperança. Jesus e os seus discípulos caminharam 17 quilômetros até Naim. O que Jesus foi fazer em Naim? Uma cidade que ninguém ia para lá. Um político, se ele fosse fazer campanha, ele não faria em Naim nunca, ele ia fazer em Jerusalém, ia fazer em Tiberíades, ia fazer em uma cidade mais, entendeu, que dava mais voto. Ninguém vai a Naim. Jesus foi a Naim. Você vê a diferença? Ele foi fazer o que lá? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Todo-Poderoso, o caminho, a verdade e a vida. Foi fazer o que em Naim? Visitar uma mulher. O que você acha? Visitar uma mulher. Esse é o nosso Jesus. Sabia que Jesus também está aqui essa manhã? Para visitar você e eu? Eu fico impressionado com Jesus. Olha o que ele fez. Foi a Naim visitar aquela mulher. Chegou lá, estava tendo o cerimonial do sepultamento. Aí Jesus olhou assim, tinha 3 cenas, 3 quadros. Primeiro quadro, um garoto morto, um jovem morto. Segundo quadro, uma mulher aos prantos, desesperada. Terceiro quadro, uma multidão acompanhando o cortejo. Quem Jesus deveria atender primeiro? O morto, a mãe ou a multidão? Depende. Se Jesus fosse um digital influencer, ele ia na multidão, né? Porque dá mais likes. Se Jesus fosse um pesquisador, cientista, talvez ele fosse no morto para fazer a biópsia, ver o que aconteceu, estava estudar ali. Fosse um psicólogo ou um psiquiatra, iria na mãe que estava angustiada. E você atenderia quem primeiro? A multidão, o jovem morto ou a mãe? É interessante essa reflexão. Jesus não teve dúvidas. Ele foi primeiro na mãe. Ele foi primeiro na mãe. Porque o outro já estava morto, né? Podia esperar um pouquinho mais. Não estava sofrendo. Quem estava sofrendo? A mãe. E a multidão não é uma pessoa, multidão. Tem gente que vai seguindo o cortejo, mas está falando de outras coisas, está acompanhando o enterro, mas está batendo papo sobre futebol, sobre o que vai fazer amanhã, vamos comer pizza hoje à noite não sei aonde, e está no velório. Tem gente assim no velório. Então, não estava todo mundo focado no assunto. Então, Jesus deixou o morto um pouquinho, deixou a multidão um pouquinho e foi na mãe. Agora, olha o que Jesus fez. Ele se aproximou da mãe e Jesus disse assim, no verso 13, Jesus se compadeceu dela, abraçou a mulher e disse, não chores. Olha o que Jesus disse, não chores. Eu fico pensando, como é que Jesus fala um negócio desse? Se eu fosse ali, se eu fosse fazer a visita para aquela mulher naquele contexto, sabe o que eu falaria? Eu falaria assim, chora. E se quiser meu ombro, está aqui, vem para cá, chora aqui. Eu falaria isso, mas eu não sou Jesus, né? Jesus é Jesus. Quando Jesus abraçou a mulher, ele falou, não chores. Esse não chores dele não foi uma frase solta no ar, não é uma frase qualquer, seria qualquer se saísse da minha boca, seria qualquer se saísse da tua boca, mas saiu da boca do Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, aquele que disse, haja luz e houve luz. Então a frase que sai da boca dele, sai assim poderosa,
E ele abraça a mulher e fala assim: não chores. Falou com amor, falou com emoção, falou com carinho, mas saiu da boca de Deus. E quando ele fala não chores para aquela mulher, sabe o que aconteceu com essa fala dele? Ele curou a depressão dela. Ele curou as emoções feridas. Ele curou a mulher por dentro. Ele resolveu o problema lá dentro, do coração dela. O abraço e o não chores curou por dentro. Uma boa palavra, um abraço, uma atenção pode curar muita coisa. Humanamente falando. E divinamente falando, então, nem se discute. Mas o mesmo Jesus que disse para aquela mulher, não chores, foi o mesmo que um dia chorou. Ele chorou. Chorou quando Lázaro morreu. Chorou quando foi ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz, Jesus chorou. Ele entende desse negócio. Ele sabe como funciona. E chorou numa outra ocasião também. Chorou quando olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que te são enviados. E Jesus chorou. Mas o mesmo Jesus que chorou, que entende a nossa dor, foi o mesmo que disse para a mulher: não chores. E foi o mesmo que disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mesmo Jesus que disse não chores, que chorou, que sabe o que é chorar, sabe o sofrimento, e que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é o mesmo que disse: um dia eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, e a morte nunca mais existirá. Não haverá pranto, nem dor, nem clamor, nem sofrimento, porque tudo isso será passado. Apocalipse 21, verso 4. Não chores, disse Jesus. Acalmou a mulher. Em seguida tinha a multidão e o menino morto, o jovem. Ele foi no jovem morto. Aí Jesus se aproximou do jovem morto. Primeiro acalmou a mãe, depois se aproximou do jovem morto. E Jesus falou assim, olhou para o defunto e falou assim: jovem, eu te mando. Olha a palavra. Jovem, eu te mando. Que Jesus é esse, foi? Chegar para o morto e falar assim: eu te mando, não é eu te peço, não é por favor, não é quebra meu galho, não é me dar uma força aí, não. É assim: eu te mando, rapaz. Levanta. E o defunto levantou. Aí eu fico pensando, sabe o quê? Olha que Jesus é esse. Presta atenção que Jesus é esse. Ele tem a sensibilidade de se aproximar da mãe, abraçar aquela mãe e com todo o carinho do mundo falar: não chores. Olha que sensibilidade, olha que intimidade, olha que amor. E depois a autoridade para falar com o defunto. Ele não falou com o defunto igual ele falou com a mãe. A palavra tinha o mesmo poder, mas a maneira como ele falou foi diferente. Para a mãe ele traz conforto e diz: não chores, mulher, eu estou do seu lado. Mas para o morto, ele dá uma ordem para o morto. Essa manhã, aqui nessa igreja, tem uma palavra de conforto para quem precisa, mas tem uma palavra de determinação para quem está morto. Para algumas pessoas, um abraço, um carinho, uma visita, uma oração resolve. Para outro tem que ser uma determinação. Para outro tem que falar assim: rapaz, para com isso. Jesus está chamando você agora, vem agora. Tem que ser uma determinação. Porque se não for, nunca a pessoa vai ressuscitar. Tem gente que está morto espiritualmente, está morto matrimonialmente, está dormindo, rapaz, você tem que acordar, irmão. E para esses, Jesus faz como ele fez com o garoto, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O jovem levantou na hora, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Foi o que ele disse. Aí ressuscitou o menino, pegou o garoto, entregou para a mãe, e falou assim: você entendeu agora porque eu falei para você não chorar? Você não chorava porque ele estava morto? Pronto, está
está aí de volta. Entenderam por que eu não posso falar não chores? Porque eu não posso ressuscitar o menino? Mas Jesus pode. Então ele fala, não chores, ressuscitou, devolveu o menino. Amém, irmãos? Amém. E a multidão? A multidão foi impactada. Sabe o que diz a Bíblia? Que o que Jesus fez com a mãe e com o menino alcançou toda a multidão. Veja, a conversão de uma pessoa, a conversão de uma família, o seu batismo, a sua atitude de fé, a sua decisão ontem à noite, o que você fez ontem à noite. Eu vi que algumas estavam enfrentando ainda dificuldades, mas decidiu, falou, eu vou, Deus está me chamando, eu vou. A sua decisão pode impactar sua família inteira. O seu batismo, a sua entrega, pode salvar sua família inteira. Veja o que Jesus fez com aquele garoto, a ressurreição dele, e a bênção para a mãe, alcançou a multidão inteira. Esse Jesus é um Jesus extraordinário. Você do som está me vendo aí, né? Do som está me vendo. Você percebeu o quão profundo é isso aqui? O quão profunda é essa história? Essa não é qualquer história. A Bíblia não fala o nome da mulher, mas também não fala o nome do marido, e também não fala o nome do filho. Sabe por quê? Porque você vai dar os nomes para eles. Você pode dar o nome para essa mulher, você pode dar o nome para esse homem, e você pode dar o nome para esse filho. E talvez o nome pode ser o seu nome. Cada um dê o nome que quiser para esses 3 personagens. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia não dá os nomes para eles. Porque essa história pode ser a sua história. Esse drama pode ser o seu drama. Mas essa vitória pode ser a sua vitória. Entendeu? Esse mesmo Jesus que atendeu essa mulher e esse filho e a multidão, é o mesmo Jesus que atende cada um de nós. Você viu que ele não ressuscitou o marido? Ressuscitou o filho. E viu que ele não curou todo mundo, mas curou aquela mulher. Jesus está dizendo assim: nessa vida você vai ter lutas, mas eu vou te dar uma amostra grátis de como vai ser o reino de meu Pai. No reino de meu Pai não haverá mais morte, não haverá mais depressão, não haverá mais sofrimento, não haverá mais separação, não haverá mais crise como estas que vocês enfrentam. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi para dar uma demonstração para nós de como vai ser o reino de Deus. O reino de Deus está perto. O reino de Deus está mais perto do que a gente imagina. E logo, logo, nós iremos para o lar celestial. Logo, logo sairemos daqui. Logo, logo teremos um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e nessa nova terra, não haverá mais pecados. Jesus vai acabar com o pecado. Ele já venceu o pecado, mas ele vai eliminar o pecado. E vai eliminar o autor do pecado. E vai acabar com todo o sofrimento. Imagina agora a vida eterna, sem choro de desespero, sem choro de angústia. Imagina a vida eterna sem doença. Imagine uma vida eterna sem remédios.
Imagina uma vida eterna sem farmácia. Imagina uma vida eterna sem hospitais. Imagina uma vida eterna sem pronto-socorros. Imagina uma vida eterna sem depressão. Imagina uma vida eterna sem pânico. Imagina a vida eterna sem pandemia. Imagina a vida eterna sem insônia. Imagina a vida eterna sem enxaqueca, sem dor de cabeça, sem dor na coluna, sem dor nas pernas. Imagina a vida eterna, onde você nunca mais vai precisar usar óculos, onde nunca mais vai envelhecer, onde nunca mais vai ter problema físico. Um engordou demais, o outro emagreceu demais, um é alto demais, o outro é baixo demais, um toma remédio para dormir, o outro toma remédio para acordar, um não consegue dormir, o outro não consegue acordar. É uma confusão essa terra. Jesus vai voltar para tirar você daqui e te dar uma vida eterna perfeita no novo céu e na nova terra. Essa história nos ensina isso também. E a vida eterna vai ser dinâmica, viu? Tem gente que acha assim que o céu vai ser chato, vai ser bem fraco. E eu termino contando uma história. Eu estava pregando por uns adolescentes de um colégio em São Paulo. Tinha mais de 1000 alunos. E era uma capela, eu fazia para eles. E eu pregava sobre o novo céu e a nova terra. E estava um clima assim, bem igual aqui. Todo mundo concentrado, né? Todo mundo reflexivo. E eu estava finalizando o tema, falando da beleza do céu. Aí uma menina, aluna, sentada mais ou menos no meio, levantou a mão assim. Falou assim: pastor, posso falar? Eu estava no clima do apelo, como está aqui agora. Aí eu falei: fala. Ela falou assim: nesse céu aí que você está falando aí, vai ter cerveja? Eu me quebrou. Eu falei: não vai ter cerveja. Vai ter droga? Também não vai ter droga. Vai ter carnaval? Também não vai ter carnaval. Vai ter barzinho? Não, também não vai ter barzinho. Vai ter uma balada? Não vai ter balada. Vai ter shopping? Não vai ter shopping. Ela cruzou os braços e falou assim: quer saber, pastor? Esse céu é chato e eu não quero ir para lá. Está ouvindo? Falou. Gente do céu. Eu estava no clima do apelo e ela me fala isso. Sabe que eu não pensei duas vezes? Eu olhei para ela e falei assim: fique tranquila que você não vai mesmo. Mas foi na lata assim, pá. Quando eu falei: fique tranquila que você não vai mesmo, ela sentou, cruzou os braços e fez beicinho. Sabe o que é beicinho? Começou a querer chorar de raiva. Falou o que quer, escuta o que não quer, né? Sentou. Aí eu pensei: vou recomeçar o apelo, né, para criar o clima de novo. Aí voltei um pouco e citei outros textos bíblicos para recuperar o clima. E aí depois de uns 10 minutos consegui recuperar o clima. E aí comecei a falar de novo do céu, da vida eterna. Expliquei como vai ser, como eu estou explicando um pouquinho aqui. E fui narrando o que a Bíblia permite narrar, e imaginando o que eu posso imaginar também. E fui citando, né? Aí o clima voltou. E eu vi que os olhinhos dos alunos brilhavam, como o meu e o de vocês brilham essa manhã. Aí eu estava fechando assim, estava bonito. Quem levantou a mão de novo? Ela. Aí ela levantou a mão e eu desviei o olhar aqui, virei para cá. Falei: nem vou olhar. E ela assim, ela estava ali, eu fiquei para cá assim. E ela, e eu pensei: não vou deixar ela falar, mas não vou mesmo. Ela: pastor, quero falar. Aí já, tá bom, fala. Ô pastor, o céu vai ser assim como você acabou de explicar agora? Falei: lógico que vai. Vai ser até melhor, porque a Bíblia não fala tudo, então eu também não sei tudo e ninguém sabe tudo. Mas vai ser assim e muito melhor. Ela falou: mas eu vou poder ir visitar outros planetas? Falei: claro. E eu vou poder, claro. Você gosta de shopping? A Nova Jerusalém põe qualquer shopping no bolso, porque a Nova Jerusalém é de ouro puro. E fui falando. Ela foi conversando comigo assim, falou assim: pastor, aí começou a chorar. Chorou, soluçou e falou assim: pastor, quer saber de uma coisa? Agora eu quero ir para o céu. Eu falei: e agora você vai para os céus. É isso aí.
Se você quiser ir, você vai, você irá. E se você não quiser, tranquilo, não vai. Tem um lago de fogo e enxofre prontinho para te receber. Você escolhe. E não é brincadeira não, é bíblico isso daí. Eu já fiz minha escolha. Eu já fiz minha decisão. Eu quero ir para o céu. Alguém está comigo? Quem está comigo? Levanta a mão. Levanta a mão, meu filho. Será que eu vou ter que ir aí levantar a tua mão? Levanta logo as duas. Segura. Ó, Samuel Loia já vai tirar uma foto, ó. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O pastor Marcos Santiago, o senhor está por aí? Pastor Marcos Santiago, vamos ver se ele está por aí. Está aí? Opa, aí sim, hein? Ô pastor Marcos, o senhor pregou aqui a semana inteira, né? Semana toda, pastor. Foi bênção. Bênção pura. Que igreja boa, né, rapaz? Essa é a igreja do meu coração. Comecei meu ministério aqui. Ah, você começou o ministério aqui? 2012. Ah, então você está revivendo aqui momentos muito importantes. Eu estou emocionado. Em 2012, alguns que sentavam bem ao fundo, quando o senhor fazia o apelo, eu me lembrei que eu fazia o apelo e eles saíam. Mas eu voltei para batizar todos eles. Ai, ai, muito bem. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Durante essa semana, Deus trabalhou muito no coração de todos nós. Eu e o pastor José Marcos e o Samuel, a gente estava nas caravanas, mas nós sentimos as bênçãos de Deus em cada lugar, como você sentiu aqui também. Mas pastor, eu que falei que ia entrar aí, mas você já entrou? Como é que é esse negócio? Pastor, eu fiquei sabendo que o senhor pegou a minha turma aqui, mas uma você viu que eu falei, não pastor, deixa essa aqui comigo, por favor. Você quer fazer um batismo? Eu quero. Vamos analisar se a gente permite, né? Claro que sim. Pastor, e a pessoa que vai batizar, na minha lista, pastor, só tem os que eu vou batizar. Na minha lista. O senhor deve ter alguém que não está na minha lista. Tem uma pessoa aí. Que não está na minha lista? Ela está na sua lista, mas disseram que ela não ia. Não, peraí, então deixa eu trocar de lista. Vamos pegar a lista número 2. Aí, vai ou não vai? Vai, porque eu não saio daqui sem batizar esse cara, não. E se a pessoa não entrar, ele vai se dar mal, não vai? Se não entrar, essa pessoa tem família? Tem. Hã? Quer que fala? Não, tem família? Tem uma família linda. E a família está aqui? Todos eles. E você vai batizar a família inteira? Tem alguns que precisam, mas a maior parte da família já é batizada. Já é batizada? Puxa. Então, não chama a família, não chama a pessoa que vai se batizar. É legal. Não chama pelo nome não, fala, entra só. Eu queria chamar primeiro, pastor, a irmã do Orione. A irmã de quem? Orione. Ah, como é que chama ela? Eu esqueci o nome dela, mas ela não é batizada. Ela ali, ó. Quem é? Você é irmã de quem? Segura aqui, meu irmão. Ah, essa daqui, como é seu nome, irmã? Vanderleia. Essa aqui, você quer falar com ela? Vanderleia, eu quero voltar aqui em dezembro para batizar você. Amém? Pastor, por que em dezembro? Porque eu vou conversar com ela agora na hora do almoço e aí a gente vai ajustar tudo direitinho. Pensei que o senhor ia colocar ela aí já dentro. Agora? Só em dezembro? Se fosse eu, não esperava dezembro de jeito nenhum. Mas cada um tem sua história, seus momentos e tal. Então, ela é Vanderleia. Vanderleia. É irmã do Orione mesmo, né? Tá bom. A esposa. E? A esposa? Ele é casado? Casado. Como chama a esposa? A esposa é a... Edilene, cadê você? Ixi, tá na salinha.
É tanto nome, tantas mulheres na família, que às vezes a gente pensa em chamar uma de Naná, mas é a outra, é a Lena. Mas, pastor, é uma família grande, os filhos já são batizados, a esposa batizada, são casados há 21 anos, estão namorando há 25, e há 25 anos ele falou para a sogra dele que ele, quando se batizasse, todo mundo ficaria sabendo e seria uma surpresa. Ficaria sabendo porque seria uma surpresa. Uau! Então chama o homem aí. Orione. Esse é o Orione. Parabéns. Bem-vindo. E a esposa? Localizaram a esposa? Você que é a esposa? Ela? Tem mais alguém da família aí, Urânia? Ah, mamãe está aqui. Mãe e sogra. Tudo bem, irmã? Pode chegar para cá. Cheguem para cá. Segura na mão dela. Vamos fazer um batismo diferente, quer ver? Vamos fazer um batismo diferente. Eu queria que a senhora segurasse na mão dele, irmã. Segura na mão dele? Não, a mãe, cadê a esposa? Também segura na mão aqui. Segura na mão dele aqui. Todo mundo vem aqui, põe a mão em cima da mão dele. Vem um do lado de cá, um do lado de lá. Todo mundo segura na mão desse homem, para não escapar. Segura, hein? Todo mundo segura, hein? Pastor, você de longe, né? É só isso. Quando terminar, eles largam e você assume. Tá bonita essa cena, não tá? Já tirou foto? Tá bonita essa cena. Querido irmão Orione, diante da sua família, da sua esposa, você está fazendo uma surpresa maravilhosa para elas, para eles, e está louvando o nome de Deus com a sua atitude. E conforme a decisão que você está tomando, para o perdão de todos os seus pecados, para que o seu nome seja registrado no livro da vida, Pastor Santiago e eu, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Senhor Jesus, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Amém. Vamos acompanhar. Amém. Amém. Que bênção. Eu queria chamar aqui o pastor Laerte, por favor. Pastor Laerte, que cena bonita, né? Linda. Nós teremos mais cenas lindas como essa nos próximos meses. E logo agora também vai ter, né? Com certeza, daqui a pouco. E nos próximos meses continua. Não pararemos. Maravilha. Pastor, nós vamos agora deixar Samuel cantar uma música. Em seguida o senhor assume aqui, por favor, para que a gente possa fazer o batismo. Samuel Loia. Pensava em meu viver, pequeno
Então eu pude ouvir soprar a sua voz, e o Senhor falou: me busque sempre em suas orações, peça meu perdão e eu ouvirei. Faça sempre o bem a um amigo, a alguém, e eu serei fiel pra sempre a você. Confie no poder que vem do céu e acredite que eu posso te salvar. Eu te peço, filho, apenas creia em mim, e assim farei morada em teu coração. Mais uma vez pensei nas coisas que eu fiz, e sem compreender voltei a questionar o amor do Pai. Por que me perdoar se outra vez eu falhei no que te prometi? Novamente Deus me fez ouvir sua doce voz, me mostrou então seu plano de amor. Percebi então que existe solução e esperança para um pobre pecador. Vou me lembrar de tudo que eu vi, em minha mente vou guardar o que me prometeu. Só assim conforto eu terei aqui, e nunca mais vou duvidar do Salvador. Mais vou duvidar do Salvador. Eu nunca mais vou duvidar do Salvador. Eu nunca mais vou duvidar Salvador.
pastor Luiz vai batizar a nossa irmã Terezinha e o pastor Marcos Santiago vai batizar a nossa irmã Príncia. Querida Príncia e querida irmã Terezinha, essa é uma manhã histórica, porque a senhora e a sua família estão entregando a vida a Jesus. O coração de mãe deve estar batendo mais forte, e a senhora e a Príncia estão fazendo essa decisão primeiros, serão batizadas primeiro, e conforme a decisão que vocês duas fizeram, para o perdão dos seus pecados e para começarem uma vida nova com Jesus, nós pastores, como ministros do Evangelho, batizamos vocês duas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem: glória a Deus, que alegria. Você é o Gleison. Gleison. E você é o Ari. Gleison. Que dia é hoje? 25 de setembro. 25 de setembro. Mas que dia, que comemoramos hoje? Além do batismo, meu aniversário. Ah, um aplauso para o aniversariante. Então você vai nascer de novo no dia do seu aniversário. Ou seja, agora você não vai esquecer nunca mais essa data. Tem mais um motivo para comemorar. Parabéns, Gleison. Deus te abençoe. Queridos, o pastor Luiz Gonçalves está me dando a honra de proferir a declaração batismal do Gleison e do Ari Júnior. Gleison e Ari Júnior, a partir de hoje, o nome de vocês dois configurarão no livro dos salvos do reino de Deus. O pastor Luiz Gonçalves e o pastor Marcos Santiago e eu, juntos, separaremos vocês com a imposição de mãos para nascerem no reino de Deus, cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Nós, pastores, te batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz: Deus seja louvado. Que alegria! Que bênção, né? Pode continuar tocando, viu? Obrigado. Pastor Marcos Santiago e eu estamos muito agradecidos a Deus. Pastor, me perdoe, me lembrei agora, e se eu não fizer isso, os irmãos não vão me perdoar. Não vão. E eles estão me lembrando o tempo todo desse momento aqui. O pastor Marcos Santiago esteve conosco aqui durante a semana toda. E na quinta-feira, essa igreja aqui, que tem um carinho especial por ele, já demonstrou o carinho e a gratidão por ele estar conosco aqui durante todos esses dias. E a igreja de Jardim Laguna,
ela quer fazer a mesma coisa com o Senhor. Ela quer dizer: muito obrigado, pastor Luiz Gonçalves, por ser um servo de Deus, por apelar ao nosso coração para aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Essa igreja, pastor, nunca mais será a mesma. O que aconteceu aqui foi chuvas de bênçãos. E como eu disse anteriormente, os próximos meses serão de batismos. Muitas e muitas almas ainda serão batizadas, fruto do poder do Espírito Santo que será derramado sobre nós. A igreja quer materializar a gratidão pela vinda do pastor aqui na sexta e no sábado. E me pediram para entregar carinhosamente para o Senhor essa lembrança. E ela quer que o Senhor abra e leia, porque é a demonstração de amor e de carinho da igreja de Jardim Laguna. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado, pastor Laerte. Muito obrigado, irmãos, por essa placa. Ele pediu, quer que eu leia mesmo? Tá. Você sabe que na África, quando a gente ganha um presente, eles não pedem para não abrir. Sabia? Aqui a gente manda abrir, né? Lá eles falam para não abrir. Aí eu perguntei por quê. Ele falou assim: vai que a pessoa não gosta do presente e fica visível no semblante, então é melhor não abrir. É a cultura desses países, eu estou falando de 3 países que eu fui, né? Bom, nós estamos no Brasil. Pastor Luiz Gonçalves, sua devoção e seu trabalho como evangelista na divisão sul-americana inspiram outros a seguir seus passos e trilhar o caminho do Senhor. Deus abençoe o Senhor e sua família e continue iluminando o seu caminho. Que em sua vida jamais esgotem a sabedoria, a paciência, a saúde e a paz. Muito obrigado por ter estado conosco nessa extraordinária semana de evangelismo. Igreja Adventista Jardim Laguna, semana de evangelismo 18 a 25 de setembro de 2021. Muito obrigado. Isso aqui vai ficar no meu escritório particular, porque eu tenho escritório na divisão, mas eu tenho na minha casa. Então ele vai ficar no escritório da minha casa, porque é uma coisa mais assim de coração, né? De família, né? Pastor, muito obrigado de coração, viu? Pastor Marcos, obrigado aí por me deixar falar 2 dias aqui na sua sequência. Pastor, eu também não seria perdoado por Deus se eu não fizesse o que eu tenho que fazer agora. Nós já batizamos as pessoas que ontem e durante a semana tomaram decisões, mas a igreja não para e a pregação do evangelho continua. Nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, a igreja vai continuar reunida com os seus cultos normais, mas como o pastor disse, nunca mais da mesma maneira, sempre agora com essa visão mais evangelística, mais agressiva, entre aspas, no sentido de apresentar a palavra de Deus com mais ousadia. E eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui que gostaria que pastor Marcos e eu orássemos para que você um dia pudesse também se batizar? Levante a mão, por favor. Poderia ficar em pé? Poderia ficar em pé, por favor? Nós vamos orar por você agora, e aí o pastor obviamente já conhece vocês, e os que ainda não são conhecidos serão obviamente identificados. Permaneçam em pé. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão e se preparar para um futuro batismo? Talvez alguém que está afastado dos caminhos de Deus
e que precisa nascer de novo, rebatizar, por favor, levante-se também. Talvez tenha alguém aqui que já frequenta a igreja e até já é da igreja já, só não é batizado ainda. Tem alguém que já frequenta a igreja, já é da igreja, mas falta o batismo? Se tiver, fica em pé também, por favor. Isso, fica em pé. Muito obrigado. Levante-se, isso, levante-se. Levante-se, eu vou orar por você. Você que já frequenta a igreja, mas não está batizado ainda. Já é da igreja, já, só falta o batismo. Olha, algumas pessoas mais levantaram. Tem alguém aqui que gostaria de se batizar, mas tem uma dúvida, tem uma pergunta, por isso não levantou, por isso está sentado? Tem alguém sentado pensando, pastor, eu até gostaria, mas eu tenho uma questão aqui que antes de eu levantar, eu preciso resolver essa questão. Tem alguém assim? Se tiver alguém assim, pode se levantar sem medo, porque nós não vamos te batizar hoje. Nós vamos orar por você, para você vencer aquilo que tem que ser vencido, e na hora certa ser batizado também. Enquanto vocês permanecem em pé, mais um minutinho, por favor, e os demais pensam, eu queria falar com o internauta. Essa câmera do meio pode ser? Me dá um, chega mais perto. Você sabe, né? Põe meu rosto todo na tela, até o teu máximo, quando você achar que é o limite. Chegou? Esse é o limite? Eu quero falar com você que está assistindo essa transmissão. Você que ouviu a palavra de Deus hoje. Você que ouviu ontem e está ouvindo agora. Quem é você? Qual é o seu nome? Por que você está assistindo essa programação? Onde você está agora? Está em casa? Ou está no trabalho? Ou está viajando? Ou está no hotel? Ou está no hospital? Ou está numa cadeia? Ou está no meio da rua? Onde você está? Você gostaria de se preparar para a volta de Jesus? Você aceita uma oração? Você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Você está disposto ou disposta a entregar sua vida completamente a Jesus? Ou você tem medo? Medo do quê? Medo de quem? Ah, entendi. Você tem um vício, né? Ah, entendi. Bebeu já hoje de manhã? Ah, bebeu à noite, passou a noite bebendo. E está assistindo agora. E tem umas garrafas aí no chão, você já bebeu algumas. É isso aí? Nem sabe porque está assistindo, né? Ok. Eu vou te dizer uma coisa. Deus pode curar você. Deus pode libertar você. Deus pode restaurar você. Eu vou orar por você agora. E Deus vai curar você. Vai libertar você da bebida, da cerveja, do uísque, da cachaça, da droga. Deus vai curar você agora. Se prepare. Mas agora eu estou falando com uma outra pessoa. Você que é evangélica e está assistindo assim pensando, quero ver o que ele vai falar. E você achava que a igreja adventista era uma seita. Mas você assiste a Novo Tempo e está assistindo agora essa pregação. Deixa o orgulho de lado. A igreja adventista não é uma seita como as pessoas pensam. Nós somos uma igreja verdadeira, que ensina a Bíblia para salvar as pessoas. Deixa o orgulho de lado. Ei, é com a senhora que eu estou falando. É com a senhora. E a senhora mesma, é isso. É com a senhora mesma. Não está me ouvindo, não é? Olha para mim, mulher. Olha para mim, irmã. Olha para mim, missionária. Hã? Missionária, né? É, ó. Deus está chamando a senhora. Deus está chamando o senhor. Deus está chamando você. Amém? Aceita? Se você aceita, agora é o seu momento.
mande uma mensagem nesse canal, mande uma mensagem nesse chat da transmissão e diga: eu aceito, eu quero voltar para a igreja, eu quero nascer de novo, eu quero abandonar os vícios, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero me preparar para a volta de Jesus. Amém. Os que estão em pé, se você conhece, você que está sentado conhece os que estão em pé, levante-se ao lado deles. Levante ao lado deles e gentilmente faça isso aqui, ó, que o pastor Marcos e eu estamos fazendo. Fica do lado, dando apoio, dando suporte. Fica do lado. Isso. Isso. O Samuel Loya vai cantar uma música. Quando ele estiver cantando, no meio da música, eu vou fazer assim, ó. Aí eu queria que vocês viessem aqui perto de nós. Venha com seus familiares, com seus amigos. Venha aqui pertinho. Quando eu dou o sinal, tá? Eu dou o sinal. Espera um pouquinho, que eu vou dar o sinal para você vir aqui. Primeiro vamos ouvir uma parte da música. Com vocês, Samuel Loya cantando uma mensagem especial que fala de Jesus, que fala do chamado de Jesus, fala da nossa esperança, fala do que Deus gostaria de falar para nós. Eu estou falando aqui, você pode colocar a hora que você
Amém, amém. Deus te abençoe, irmã. Sim, senhora. Pode deixar aqui comigo, tá? Segura para mim, pastor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você também. Claro, já conversei com ele hoje de manhã aqui. Deus te abençoe, irmão Pena. Obrigado por sua presença, viu? Deus te abençoe. Oh, Deus seja louvado. Obrigado, viu? Fica aqui para a oração, gente. Fica aqui para a oração. Deus te abençoe. Sim, senhor. Deus abençoe, viu? Grandemente. Os que estão sentados podem se levantar, por favor. Levantemos para a oração. Tudo bem, irmã? Eu sou a mãe da Auricélia. Sim. Sim. Obrigado. Essa aqui, pastor, aceitou batizar. Parabéns. Deus te abençoe. Parabéns. Fica aqui para a oração. Obrigado, Samuel, por essa música tão poderosa. Nós vamos orar agora e em seguida eu passo o microfone para o pastor Laerte. Gente, vocês que vieram aqui à frente, olhem só um pouquinho aqui para mim. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui. Gente, esse é um momento bastante importante. Eu queria que vocês soubessem que isso aqui não é um programa qualquer. Isso aqui não é um show, não é um espetáculo. Isso aqui não é um teatro, não é um cinema. Isso não é um evento qualquer. Isso aqui é uma igreja. Uma igreja que prepara as pessoas para andarem com Jesus. E também prepara para os céus. Vocês estão de parabéns por aceitarem o convite. A vida tem seus altos e baixos. Ninguém está livre desses altos e baixos. Quando você estiver bem, louve a Deus. Quando estiver mal, louve a Deus e não solte das mãos dele. Nunca solte das mãos dele, nunca. Segura firme, porque o céu é logo ali. A gente vai fazer a oração final aqui. O pastor vai dar as orientações para vocês. Mas por favor, temos um encontro marcado. O nosso encontro é no céu. E por favor, não falte. Não falte. Se você faltar, eu te pego. Não falta. Viu? Não falte. Nós vamos para o céu em nome de Jesus. Não deixa nada tirar o céu da sua vida e tirar você do céu. Não deixa. Cuidado com vícios. Cuidado com rede social. Cuidado com essas coisinhas aí paralelas. Mantenha o foco no que é certo. Entendeu ou não? Se você deu uma desviada por aí, chega em casa, ajoelha, resolve com Deus e toca o barco. Porque a vida é curta. A gente está aqui hoje, amanhã não vai estar mais. E se alguém falecer antes da volta de Cristo, que a gente faleça salvo em Jesus Cristo, né? Mas o mais importante é ter consciência do que devemos fazer, que é o certo. E Jesus vai nos levar para os céus. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome por essa festa espiritual nesta manhã. Abençoa cada pessoa que está aqui ou que esteve aqui. Que a tua graça alcance cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada internauta. Pessoas que agora, durante o apelo, já escreveram tomando decisões. O pastor aqui com o celular já identificou algumas decisões. E nós te agradecemos por essa graça maravilhosa. Meu Deus e meu Pai, aqui diante do batistério estão essas pessoas queridas que estão decididas a serem batizadas em breve. Queira abençoá-las. Derrama o teu Espírito sobre a vida de cada uma delas e sobre nós todos também. Nesse momento, pastor Marcos Santiago, pastor Laerte, pastor
José Marcos, nós 4, como ministros do Evangelho, e o pastor auxiliar também, levantamos as nossas mãos para pedir que o Senhor levante as tuas mãos e abençoe o teu povo. Em tuas mãos nos entregamos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.